Ó, tem uma pergunta interessante aqui, ó. Lendo sobre. Aqui é a Carla. Ela diz assim: ó, lendo sobre as colônias espirituais, eu soube que tem uma dedicada a receber pessoas que desencarnaram por conta do câncer. Sim, tem. Todos os que morrem desta enfermidade vão para essa mesma colônia? Necessariamente não. Necessariamente não. É, por isso que eu digo, cada caso é um caso, né? Tem uns que não precisam ir para essa colônia. Tem, por exemplo, assim, coisas crônicas, né? Ou então, porque o câncer, como toda enfermidade, a gente traz essa informação conosco, né? A gente traz informação conosco. Porque todas as enfermidades, todas, a grande maioria, ela está impregnada no perispírito, né? Porque como é que funciona? Funciona assim, nós temos um corpo mental, que é aonde eu determino meus sentimentos, minhas emoções, né? Esse corpo mental é como se fosse uma marionete, né? Ele vai e impregna no perispírito esses sentimentos, essas emoções. Ou, se forem saudáveis, ela constrói um perispírito forte, né? Bem magnetizado, com uma composição atômica, né? Energia muito grande, muito boa. Se forem pensamentos negativos, ele enfermiza. E cada sentimento, cada emoção, ele tem um órgão correspondente, porque é um campo de força correspondente, entendeu? Funciona assim: nós temos o coronário, que trabalha a parte do cérebro, né, do encéfalo, e é uma conexão com a espiritualidade. Nós temos o frontal, que é a razão, né? O ágina, que é o que liga a parte de percepção junto à pineal, né? O laríngeo, que é toda essa parte do circulatório, né? Que ela é uma das glândulas mais importantes que é a tireoide para a tireoide. E depois nós temos o cardíaco, né? Que é a parte do coração, das emoções, dos sentimentos, perdão, dos sentimentos, onde tem lá atrás tem o timo, que é uma glândulazinha que é da alegria, da felicidade. Quando a pessoa está melancólica, triste, depressiva, ela murcha que nem um maracujá, né? Vibracionalmente falando, tá? Não é que a glândula murcha, vibracionalmente falando. E assim por diante. Tem o solar, que é a grande energia da vida, né? O gástrico, assim por diante. Cada órgão, cada ponto de força, ele é responsável por energizar os órgãos, né? Algum tipo de órgão. É como se ele fosse a bateria de vários órgãos, tá? E quando eu gero um Desequilíbrio? desequilíbrio emocional, sentimento, o que acontece? Eu comprometo o meu ponto de força e os chakras. Por exemplo, quando eu estou com raiva, quem é que sofre? A parte gástrica, tanto é que da azia, né? da úlcera, da gastrite, porque o chakra começa a funcionar errado, a composição atômica do perispírito também fica bagunçada, os órgãos que se alimentam dessa composição também começam a se comprometer. Então, os meus pensamentos, as minhas atitudes, o meu comportamento, que gera os meus sentimentos e emoções, são os responsáveis pela saúde do perispírito. E o perispírito, sendo a forma da forma, ele passa para a forma essa deficiência, porque a forma, ela é o quê? Um reflexo, um exemplo, né, do meu perispírito. Entendeu? Quando ela a forma se decompõe, morre com uma doença de câncer, por exemplo, né, que é uma degeneração, o que ele leva? Ele leva uma parte dessa enfermidade. Tanto o pessoal fala que é um mata-borrão, né? Então, quando a pessoa está com câncer, ela leva uma parte. Só que ela leva uma parte por quê? Porque o câncer faz a gente pensar, né? A gente, quando está com câncer, vira, a gente vira primeiro religioso, vira não sei o quê, começa a pensar, começa a dar mais valor para a vida, mais valor para as pessoas, né? Eu não mudo o meu comportamento, eu estou mudando o quê? O corpo mental, não estou? Automaticamente eu estou passando informação pelo espírito de desintoxicação, não é? Aí o corpo morre, o perispírito está parcialmente desintoxicado,
Eu vou no mundo espiritual, sou tratado, depende se crônico ou não, vou para uma colônia ou até para aqueles hospitais, né? Sendo tratado, eu fico nos hospitais, me preparo para uma nova reencarnação. Eu estou livre do câncer? Depende. Eu estou livre do comportamento que levou ao câncer? Porque o que levou ao câncer não foi a célula doente em si. Foi o meu comportamento que gerou essa enfermidade. Eu estou livre? Olha, está meio caminho andado. Posso ter câncer nessa encarnação? Talvez não. Posso vir com genes, mas eu continuar o meu comportamento da espiritualidade aqui, ele vai desaparecer. Se eu não continuar, ele pode voltar. Então a gente pode concluir que nos mundos ditosos ou mundos que ainda é encarnado ali fisicamente, mais avançados, não há esse tipo de enfermidade? Não. Nos mundos felizes não tem mais. Aliás, não tem nem corpo. No segundo, eu não sei porque eu não estou bem longe dele. Eu nem sei se eu vou voltar para esse mundo de novo. Mas é assim. E não tem. Emmanuel falou o seguinte: quer saber em que estágio você está da evolução? Veja se você tem intestino. Se você tiver intestino, você está longe de evoluir. Né? Que ele quer dizer que o alimento é a alma, né? É o alimento do espírito e não mais do corpo físico. Então, os mundos ditosos, onde prevalece o amor, não tem mais doença. As doenças desapareceram todas, não tem mais. Né? E a união assim, é global, não é familiar, não é feudo. Minha família, sua família, não é feudo. Ela é universal, ela é global. Entendeu? Então, nos mundos felizes é totalmente espiritual. Não mais tem o perispírito. É totalmente espiritual. Não, perfeito. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.